Hoje, deixe sua mente viajar de volta à América do Sul, ao verão escaldante de 1978. Naquele ano, na turbulenta Argentina, a seleção brasileira escreveu a jornada mais peculiar da história das Copas do Mundo. Sob o comando do técnico Cláudio Coutinho, trouxeram uma nova filosofia, um Brasil europeizado, com disciplina e pragmatismo bem distante da tradicional improvisação do samba. Permaneceram invictos durante todo o torneio, mas não conseguiram alcançar a taça de ouro devido a um cruel desfecho na fase de grupos. Os brasileiros chamaram aquela geração de campeões morais, mas por trás desse título não oficial, repleto de orgulho e amargura, havia pessoas de carne e osso. Mais de 45 anos se passaram. O tempo deixou marcas indeléveis em suas vidas, alguns se tornaram lendas imortais. Outros viveram vidas tranquilas e, infelizmente, alguns tiveram suas trajetórias interrompidas em tragédia e lágrimas. Vamos voltar às páginas do arquivo, relembrando os altos e baixos dos atores principais do filme Seleção 1978. Dirceu, de 25 anos, conhecido como A Formiga ou O Cigano, foi a presença dinâmica do Brasil na Copa do Mundo de 1978. Apesar de sua baixa estatura, possuía energia inesgotável, um chute potente de longa distância, passes precisos e uma marcação implacável. Na ausência de Zico, Dirceu assumiu todas as responsabilidades criativas no meio-campo, tornando-se o coração pulsante da equipe. Seus 3 gols, com impressionantes chutes de longa distância, demonstraram suas qualidades como meio-campista completo. Por suas atuações excepcionais, Dirceu foi eleito o 3º melhor jogador do torneio, bola de bronze, atrás apenas de Mário Kempes e Paolo Rossi. Dirceu foi talvez o primeiro jogador de futebol brasileiro a ser verdadeiramente um cidadão do mundo. Jogou por quase 20 clubes no Brasil, México, Espanha e Itália, onde foi ídolo no Napoli antes de Maradona. Nunca ficava muito tempo em um só lugar, como um vento indomável. Dirceu amava a vida livre, as festas e as risadas. Era amigo de todos, seu otimismo iluminava até o ambiente mais escuro. O estilo de jogo fluido e livre de Dirceu é a sua vida, uma busca incessante pela alegria. Mas suas viagens terminaram na tragédia mais brutal. Em 15 de setembro de 1995, enquanto dirigia no Rio de Janeiro, o carro de Dirceu foi atingido de frente por um corredor desgovernado. Ele morreu aos 43 anos, no auge de sua vida após o futebol. A morte de Dirceu foi um choque terrível, uma triste notícia para o futebol mundial na década de 90. José Oscar Bernardi, um zagueiro de 23 anos com uma elegância que parecia de terno em meio ao calor da Copa do Mundo, tornou-se o ponto de equilíbrio essencial da defesa brasileira em 1978. Se Leão era o fogo que ardia por trás, Oscar era a correnteza refrescante que mantinha todo o sistema defensivo alerta. Jogava futebol com a mente de um estudioso. Lia as situações com clareza, escolhia o posicionamento correto e quase nunca precisava fazer faltas duras, pois sempre chegava antes que o perigo surgisse. A dupla Oscar Amaral naquela época era comparada à combinação de inteligência e força. Um inteligente e um forte formando uma muralha de aço diante do gol brasileiro. Não apenas na defesa, Oscar também iniciava os ataques desde a linha de fundo, reunindo as qualidades de um zagueiro moderno, décadas à frente de seu tempo. Oscar foi um dos primeiros brasileiros a ter uma visão de vida após o futebol. Quando se mudou para o Japão, para jogar pelo Nissan Motors, antecessor do Yokohama F. Marinos, ele não o viu como um lugar para se aposentar, mas como um mercado em potencial. Ele estudou cultura e negócios. Ao retornar ao Brasil, ele inaugurou o Oscar Inn Eco Resort, um gigantesco complexo esportivo. Este se tornou a base de treinamento de muitas seleções importantes, incluindo Brasil e Coreia do Sul na Copa do Mundo. Oscar se transformou completamente de jogador em empresário milionário, administrando seu sistema de negócios com a mesma precisão de sua defesa. Sua compostura e mente estratégica em campo ajudaram Oscar a construir um império empresarial sustentável. Ele prova que jogadores de futebol também podem ser grandes empreendedores. Aos 70 anos, Oscar desfruta dos frutos do seu trabalho. Ele divide seu tempo entre o Brasil e o Japão, sendo respeitado em ambos os países como embaixador cultural e esportivo. Emerson Leão, de 28 anos, e apelidado de O Leão, chegou à Copa do Mundo de 1978 como o implacável capitão do gol brasileiro.
o homem em quem a equipe confiava enquanto a filosofia pragmática de Coutinho se consolidava. Em um time acostumado a artistas em campo, Leão era frio, disciplinado e imponente. Ele incentivava seus companheiros não com tapinhas leves no ombro, mas com rugidos autoritários. Seu estilo de defesa naquele ano era uma mistura de reflexos felinos e imprudência. Ele corria direto para os pés de um atacante adversário para proteger seu gol. A capitania de Leão foi uma declaração ousada de que o Brasil em 1978 não estava apenas dançando com a bola, também estava disposto a lutar até o fim. A partir daí, a vida de Leão foi uma série de batalhas intermináveis. Quando se tornou treinador, levou seu estilo militar para o vestiário, o que o levou a entrar em conflito com inúmeras estrelas, incluindo os incidentes tumultuosos com Romário e Robinho mais tarde. Ele não tolerava a indisciplina, os atrasos e as saídas antecipadas típicos dos jogadores brasileiros. Fora do futebol, Leão vive a vida de um patriarca à moda antiga, rigoroso e conservador. Ele também é proprietário de uma grande fazenda, gosta da vida no campo, mas ainda mantém o hábito de acordar cedo e trabalhar duro. O nome Leão, tem sido o seu destino. Solitário, orgulhoso e sempre pronto para mostrar as garras para proteger o seu território, seja em campo ou na cadeira de treinador. Atualmente, Leão, 75 anos, deixou o banco de reservas, mas continua sendo um comentarista afiado. Ele é uma das poucas pessoas que ousam criticar Neymar ou estrelas contemporâneas na televisão. É uma testemunha viva de uma época em que o futebol era uma honra para os homens, não um espetáculo de entretenimento. Nelinho, o físico em campo, foi a surpresa na lateral direita do Brasil na Copa do Mundo de 1978. Aos 27 anos, ele não era a primeira opção, já que Toninho Baiano defendia melhor, mas cada vez que entrava em campo, a torcida se maravilhava. Seu gol clássico contra Dinosof, Itália, na disputa pelo terceiro lugar comprovou isso. De um ângulo fechado na ponta direita, Nelinho chutou com a parte externa do pé, mandando a bola em uma curva perfeita para o canto oposto. A potência do seu chute levou muitos a dizerem que ele podia chutar a bola para fora do estádio. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que se entregaram aos vícios, Nelinho era viciado em esportes. Após se aposentar, abriu uma rede de academias e clubes de fitness em Belo Horizonte. Mantinha um estilo de vida extremamente saudável, sem álcool ou tabaco. Também participou da política como deputado estadual, com foco em políticas para o desenvolvimento do esporte comunitário. A trajetória de Nelinho no futebol sempre foi imprevisível, mas sua trajetória de vida tem sido direta e organizada. Sua força física em campo se traduziu em um negócio de sucesso na área da saúde. Atualmente, Nelinho, 74 anos, ainda possui um físico forte e admirável. Ele continua dando aulas pessoalmente em suas academias e é um exemplo brilhante de disciplina para os jovens. Amaral, então com 23 anos e apelidado de O Couve por sua pele clara e cabelo encaracolado característico, era o jogador incansável ao lado do veloz zagueiro Oscar. Mas seu momento decisivo não foi um desarme qualquer, e sim uma defesa espetacular contra a Espanha. Com Leão batido e o chute de Santillana aparentemente em cima da linha, Amaral surgiu do nada, interceptando a bola em cima da linha do gol e mantendo o Brasil vivo na partida. Essa jogada foi tão importante quanto um gol de ouro. Amaral jogava com um instinto de sobrevivência, com tenacidade, persistência e um espírito de luta incansável, tornando-se um pilar sólido na defesa brasileira. Ao contrário de Oscar, que se tornou um homem de negócios, Amaral escolheu uma vida muito mais tranquila. Era uma pessoa gentil, religiosa e introvertida. Depois de se aposentar, voltou ao futebol juvenil, ensinando crianças carentes. Não era rico em dinheiro, mas era rico no amor dos torcedores do Corinthians. Sempre falava da defesa de 1978 com um sorriso tímido. Deus me colocou naquele lugar. Amaral é a personificação da devoção silenciosa. Toda a sua vida, ele esteve nos bastidores, permitindo que os outros brilhassem, e ele é feliz nesse papel. Contudo, o destino não o poupou no fim da vida. O câncer consumiu a força daquele zagueiro implacável. Em 31 de maio de 2024, Amaral faleceu aos 69 anos. Os torcedores brasileiros o lamentaram, lembrando do gentil repolho que um dia carregou o destino da nação nos pés.
Roberto Dinamite, Dinamite prestes a explodir, era a imagem do atacante perfeito na Copa do Mundo de 1978. Aos 24 anos, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, Dinamite começou o torneio como reserva de Reinaldo. Contudo, quando teve a chance no jogo decisivo contra a Áustria, provou imediatamente seu status de dinamite ao marcar o único gol que classificou o Brasil. Não parou por aí, marcando mais 2 gols contra a Polônia, reafirmando sua capacidade de aproveitar grandes oportunidades. Não precisava de muitos toques, mas sim de toques para marcar. Poucos jogadores são tão leais quanto Dinamite. Ele dedicou quase toda a sua vida ao Vasco da Gama, marcando mais de 700 gols pelo clube. Após se aposentar, não optou por ser treinador, mas entrou para a política, tornando-se deputado estadual pelo Rio de Janeiro e tornou-se presidente do Vasco. Mas a presidência é um cargo delicado, tendo ele vivenciado tanto a glória quanto a amargura, recebendo críticas dos mesmos torcedores que o idolatravam quando o time estava em declínio. Contudo, seu amor pelo clube jamais mudou. A explosividade em campo contrasta com a firmeza e a perseverança no amor por uma única camisa. Dinamite é um símbolo de lealdade, algo raro no futebol moderno. No final da vida, o rei da dinamite travou uma batalha silenciosa contra o câncer de intestino. Lutou bravamente como um guerreiro, mas o milagre não aconteceu. Em 8 de janeiro de 2023, poucos dias após a morte do rei do futebol, Pelé, Roberto Dinamite também retornou à sua terra natal aos 68 anos. O Brasil perdeu 2 reis na mesma semana. Jorge Mendonça. A estrela cadente foi o fenômeno mais improvável da Copa do Mundo de 1978. Aos 24 anos, ele assumiu inesperadamente a titularidade quando Zico se lesionou. E as atuações de Mendonça foram tão boas que, mesmo após a recuperação de Zico, ele continuou no banco de reservas. Dotado de técnica arrojada, excesso de confiança e um carisma inegável, Mendonça se tornou o herói improvável da seleção, sua grande esperança na segunda fase do torneio. Mas a ascensão meteórica à fama foi sua ruína. Após a Copa do Mundo, Mendonça cedeu às tentações. Álcool, festas que duravam a noite toda e a falta de disciplina cobraram seu preço. Ele foi caindo nas divisões inferiores do futebol. A tragédia culminou em um divórcio, a perda da guarda dos filhos e a queda na pobreza. Em certo momento, o herói da Copa do Mundo foi visto vendendo seus objetos de recordação e até mesmo dependendo da ajuda de amigos nas favelas. Mendonça é um triste exemplo do ditado: talento sem caráter é um desastre. Sua breve ascensão nos gramados do futebol argentino serviu apenas como pano de fundo para a escuridão que mais tarde o envolveria. Em 17 de fevereiro de 2006, Jorge Mendonça faleceu em um hospital público após sofrer um ataque cardíaco, consequência de anos de saúde debilitada. Ele morreu aos 51 anos, sozinho e esquecido pela maioria do público. Um triste fim para o homem que um dia foi reserva de Zico. Zico, o gênio contido, deveria ter brilhado intensamente na Copa do Mundo de 1978. Mas o destino o testou. Aos 25 anos, o Pelé branco não se encaixava na filosofia militar do técnico Coutinho. O ápice da tragédia aconteceu na partida contra a Suécia. No último minuto, Zico saltou alto para cabecear a bola para o fundo da rede após um escanteio, mas o árbitro Clive Thomas apitou enquanto a bola ainda estava no ar. O gol foi anulado, Zico se lesionou na sequência e perdeu seu cargo de árbitro, deixando para trás a imagem de um Zico triste e perdido em campo. Zico transformou a tristeza de 1978 em motivação para brilhar em 1982. Mas o maior ponto de virada em sua vida foi a decisão de ir para o Japão quando já estava mais velho. Lá, ele não só jogou futebol, como também ensinou os japoneses a jogar futebol profissionalmente. Ele era venerado pelos japoneses como um deus do futebol. Depois disso, tornou-se um técnico veterano, comandando seleções do Japão, Iraque, Rússia e de todo o mundo com a postura de um embaixador da paz. Zico é extravagante e gentil em campo. Fora dele, é uma grande personalidade, nunca envolvido em escândalos. Ele é a prova de que, às vezes, o fracasso em um torneio, Copa do Mundo de 78, é apenas um degrau para uma grandeza ainda maior e mais duradoura. Zico, 71 anos, é atualmente um famoso youtuber, filantropo e o vovô nacional do Brasil. Seu sorriso gentil ainda aquece o coração de milhões de pessoas.
José Reinaldo de Lima, o braço erguido em desafio à tirania, foi o símbolo inabalável do Brasil na Copa do Mundo de 1978. Aos 21 anos, o rei da torcida do Atlético Mineiro era um jogador de imenso talento, mas sua explosividade era prejudicada por uma cirurgia no joelho. No entanto, sua comemoração de gol contra a Suécia ficará para sempre na memória do mundo. Ele permaneceu imóvel, ergueu o punho direito para o céu, simbolizando o movimento dos Panteras Negras e desafiando abertamente a ditadura militar que governava o Brasil. Ele foi o único jogador que ousou fazer isso. A carreira de Reinaldo foi interrompida precocemente devido à fratura de suas pernas de cristal. Mas ele usou sua fama para lutar pela democracia. Depois do futebol, tornou-se jornalista e ativista político pelo Partido dos Trabalhadores, PT, sempre ao lado dos pobres e das pessoas de cor. Ele viveu uma vida simples, repleta de ideais. Reinaldo jogava futebol com paixão e também fazia política com paixão. Ele era uma rara ligação entre esporte e ideologia política no Brasil daquela época. Reinaldo, 67 anos, ainda mora em Belo Horizonte. Apesar de ter dificuldades para andar devido às sequelas de uma antiga lesão, o Rei continua a ter uma voz ativa nas questões sociais do país. Batista, o líbero silencioso, era o coração silencioso da defesa brasileira na Copa do Mundo de 1978. Aos 23 anos, João Batista da Silva nunca parava de correr no esquema de Coutinho. Ele foi titular em todas as 7 partidas, limpando o meio-campo, sendo um ótimo jogador no 1 contra 1 e um marcador confiável à frente dos zagueiros. Batista era o jogador mais trabalhador e exemplar entre os artistas da seleção. Após uma carreira como jogador, marcada por um cartão vermelho por um chute no estômago desferido por Maradona em 1982, Batista se dedicou à televisão. Estudou e aprimorou suas habilidades linguísticas, tornando-se um dos principais comentaristas de futebol do sul do Brasil. Era conhecido por seu estilo de análise calmo e incisivo, um contraste marcante com sua agressividade anterior em campo. A disciplina de um volante ajudou Batista a se preparar para ter sucesso em um ambiente midiático hostil. Aos 69 anos, Batista ainda é uma figura conhecida na televisão brasileira, um profissional respeitado. Rivelino, o líder de asas quebradas, chegou à Copa do Mundo de 1978 como o único remanescente da lendária seleção campeã de 1970. Aos 32 anos, ele era o líder, o irmão mais velho, esperado para guiar seus irmãos mais novos, Zico e Dirceu. No entanto, este foi um torneio triste para o Rei do Bigode. Lesões persistentes o fizeram jogar apenas 3 partidas e o impediram de atuar regularmente. Mesmo assim, a presença de Rivelino no banco de reservas era um grande alento. Só de estar ali, com seu famoso e potente pé esquerdo, os jovens jogadores brasileiros sentiam que tinham um apoio sólido para não sucumbir à pressão. Logo após a Copa do Mundo de 1978, Rivelino tomou uma decisão surpreendente para a época: deixar o Brasil para jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita. Naquele tempo, o futebol no Oriente Médio era praticamente desconhecido, e Rivelino foi o primeiro astro de nível mundial a chegar àquela região. Ele foi tratado como um rei e lançou as bases para a paixão pelo futebol no país. Após se aposentar, Rivelino tornou-se um comentarista de televisão famoso por sua postura rigorosa. Ele frequentemente criticava o jogo vistoso e ineficaz de jogadores jovens e sempre exigia perfeição. Ele também fundou escolas de futebol que revelaram futuros talentos. O chute atômico de Rivelino podia derrubar paredes, assim como sua personalidade, explosiva, direta e autoritária. Ele era uma ponte entre o passado glorioso e o presente prático. Hoje, aos 78 anos, Rivelino vive uma vida plena em São Paulo. Ele ainda é uma figura imponente na televisão, um monumento ao qual qualquer jogador brasileiro deve se curvar respeitosamente. Edinho, a beleza da calma, brilhou como um reserva de classe na sólida defesa de Oscar e Amaral na Copa do Mundo de 1978. Aos 23 anos, Edinho Nazaré fez 3 partidas e impressionou imediatamente com seu estilo de jogo vistoso, raramente visto em um zagueiro. Ele não afastava a bola, mas a passava para fora da área com sua soberba técnica individual, permitindo que jogasse como meio-campista.
Embora não fosse titular absoluto em 1978, aqueles minutos em campo sinalizaram o nascimento de um futuro líder da seleção. A carreira de Edinho floresceu depois disso. Ele se tornou capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1986 e teve uma ótima passagem pela Udinese, na Itália, onde jogou ao lado de Zico. Após se aposentar, Edinho provou ser um jogador versátil. Treinou muitos clubes importantes, como Fluminense e Flamengo, tornou-se comentarista e até se envolveu na gestão de futebol de areia. Em todas as suas funções, demonstrou elegância, eloquência e raciocínio rápido. Edinho jogava futebol como um cavalheiro de smoking, e sua vida exalava a mesma elegância. Ele era o modelo do jogador de futebol brasileiro moderno. Jogava com a cabeça e vivia com a mente. Edinho, 69 anos, é atualmente um comentarista de prestígio. Ele leva uma vida tranquila, evitando escândalos e mantendo a imagem de uma lenda íntegra e elegante. Chicão, guerreiro na Batalha de Rosário, foi o tenaz volante brasileiro na Copa do Mundo de 1978. Aos 29 anos, o Leão das Copas disputou apenas 3 partidas, mas o técnico Coutinho o escalou para o jogo mais importante e acirrado. O empate em 0-0 com a anfitriã Argentina, apelidado de Batalha de Rosário. Com seu estilo de jogo agressivo, destemido no contato e com cara de poucos amigos, Chicão assumiu a tarefa de intimidar os craques argentinos, tornando-se a personificação da dureza e o vilão necessário para proteger a inocência de seus companheiros. Chicão é um grande ícone do São Paulo FC, o capitão exemplar que ergueu a Copa Nacional em 1977. Ele é famoso por odiar a derrota ao extremo, estando disposto a tudo para vencer. Após se aposentar, abriu uma loja de artigos esportivos e viveu uma vida bastante reservada. Raramente aparecia na mídia, mantendo a mesma personalidade taciturna e discreta de quando jogava. Em campo, Chicão era forte como uma rocha, inquebrável, mas, ironicamente, a vida o derrubou com um inimigo invisível que vinha de dentro. No dia 8 de outubro de 2008, Chicão faleceu em sua casa após uma longa batalha contra o câncer de esôfago e estômago. O guerreiro indomável faleceu aos 59 anos, deixando para os torcedores do São Paulo a triste lembrança de um capitão de espírito indomável.